O foco nosso hoje, na verdade, o foi sempre esse, é tratar o paciente como exclusivo mesmo, a questão de, desde a primeira experiência que ele vai ter dentro do consultório, assim, e relacionado à questão de qualidade que ele vai receber, o tratamento que ele merece receber, o exclusivo porque ele vai ter um tratamento diferenciado, proposto só para ele, né? A questão de agilidade do tratamento. Hoje em dia, com cada dia mais tecnologia, as pessoas querem resolver o mais rápido possível cada problema que ele tem, e na odontologia não é diferente, né? Hoje em dia o mundo ele é digital para se tornar cada vez mais ágil, mais seguro. Na odontologia não pode ser diferente, né? Então a gente acabou trazendo essa questão da digital para a odontologia para justamente ter essa agilidade, essa atenção, essa precisão que esse mundo digital nos dá, né, na nossa odontologia. Então, assim, não importando a especialidade, que seja a parte de estética, ou seja a parte de uma simples restauração, ou numa parte cirúrgica, que é na parte do Carlos, essa parte digital ela não tem mais como ficar para trás, como ficar para fora da odontologia. Então, isso a tendência como antigamente, né? As pessoas tinham um celularzão, começou a entrar o celular mais digital ali, com aquelas telonas grandes, e hoje em dia é unânime. Hoje em dia não tem como você não ter um celular conectado à internet. A odontologia está passando por isso agora, né? Ela já está nesse meio termo, começando a... está engatinhando um pouco aí nessa questão da digital, mas já tem muitas tecnologias legais para a gente trabalhar na odontologia para o paciente desfrutar disso, né? Para ser um benefício para o paciente. Olha, eu vou dar sequência no que o Dr. Gabriel já mencionou. Nós sempre, independente da era digital ou não, a nossa ideia, nosso intuito sempre foi proporcionar para os nossos pacientes atendimentos exclusivos. Sempre proporcionar para os nossos pacientes melhores experiências de atendimento. E aí, o mundo veio caminhando para essa digitalização. E como o Dr. Gabriel comentou, a odontologia também está nesse patamar agora. Então, cabe a nós acompanharmos as evoluções. Na minha especialidade, que é a parte cirúrgica, tem muita coisa bacana acontecendo. E sempre o intuito, o objetivo é trazer melhores experiências de atendimento para o paciente. Por exemplo, uma cirurgia que anteriormente teria que fazer grandes cortes, grandes extensões de suturas. Hoje, através do fluxo digital, lógico, né, seguindo uma sequência muito pré-estabelecida, a gente consegue às vezes até programar cirurgias minimamente invasivas. O que é isso? São as cirurgias guiadas. Então, realmente, o fluxo digital ele chegou na odontologia, independente da especialidade, e cabe a nós, profissionais, acompanharmos essas tendências. Então, assim, na questão da parte, hoje em dia que está em moda, né, a parte estética, a parte faceta, lente de contatos, começa primeiramente com a parte do scanner. O que é um scanner intraoral, né? Em vez de fazer a moldagem convencional, né, com aquelas massinhas que quase todo mundo está acostumado, né? Hoje em dia a gente faz com o scanner, que a gente tira fotos e filmagem dentro da boca desse paciente, né? E já gera um arquivo virtual. E para que serve esse arquivo virtual? Com esse arquivo, a gente consegue fazer inúmeras simulações, por exemplo, da forma mais ideal do sorriso dele, da forma mais simétrica para o sorriso dele, que seja uma, duas ou três formas que a gente vai decidir entre eu e o paciente, ou até alguém da família, por exemplo, para estar visualizando isso, sem antes executar isso daí. Então, o paciente já tem uma simulação, uma previsão de como ficaria esse sorriso 2D em forma 3D na boca dele. E aí vem os outros passos, por exemplo, nada mais, não adianta nada eu simular isso para o paciente, e como que eu vou executar? Ficou perfeito a simulação em 2D no vídeo ali, né? Como que eu vou executar isso? E aí que vem a parte do scanner digital. Com esse escaneamento desse arquivo 3D, eu consigo mandar para uma impressora digital, né? Essa impressora ela faz a impressão desse modelo do jeito que eu quero, né? E depois o nosso laboratório parceiro, né, que faz a parte que seja, se for porcelana, por exemplo, que é um laboratório terceirizado que faz essa parte, ele pega todo esse arquivo digital em impressoras 3D e faz a impressão dessa resina ou dessa cerâmica, ou faz toda a parte digital também da execução final do caso. Então, desde o começo, que a gente pega essa simulação, a gente consegue trazer o mais correto
mais fidedigno possível da simulação para o caso finalizado. Acho que essa questão é o que mais importa hoje em dia, além da precisão, porque nada mais adianta do que eu fazer algo que seja esteticamente bonito, que seja do jeito que o paciente quer, mas que não encaixa. Imagina, eu faço uma peça lá que ficou lindão, mas a parte funcional e biológica do paciente não está ok. Então a parte digital também acaba numa exatidão. É igual a gente encaixar uma luva, né? Uma luva folgada não vai dar certo. Agora uma parte da digital a gente consegue uma precisão de encaixe, que seja numa faceta, ou que seja num implante, ou que seja numa restauração simples qualquer, ou que seja até numa cirurgia um pouco mais avançada. Na parte cirúrgica, o fluxo digital ele acontece da seguinte maneira. Preferencialmente, a gente solicita uma tomada de imagem, que hoje é mais moderna, que tem na odontologia, são as tomografias. A partir da tomografia, nós jogamos ali essas imagens para um software no computador. E a partir dessas imagens jogadas no software, o software vai nos dar algumas opções de trabalhar posicionamento do implante, ele vai dar a opção de gerar guias cirúrgicas. Para que serve uma guia cirúrgica hoje na odontologia, na prática cirúrgica? Para exatamente ser quão mais assertivo em relação ao posicionamento desse implante. Outra grande função dessa guia é fazer uma cirurgia minimamente invasiva, que é uma cirurgia sem corte. Então, se você para pensar, poxa, eu consigo prever o resultado da cirurgia antes mesmo de colocar o paciente na cadeira, eu já simulei isso no computador antes, os resultados eles são otimizados. Então, o que anteriormente era uma cirurgia em campo aberto, que a gente fala, com incisão, com descolamento de tecido, hoje a gente consegue fazer tudo isso de maneira fechada. Uma cirurgia sem corte, sem necessidade de suturas, o que traz um benefício muito grande pro paciente, sobretudo no pós-cirúrgico dele. É muito fácil a gente imaginar, né? Uma cirurgia com incisão, que é o corte, com as suturas, o pós-operatório, ele vai ser desvantajoso, vamos assim por dizer, em relação a uma cirurgia sem a necessidade da incisão e do corte. Então o fluxo digital ele realmente chegou para ficar, independente da especialidade, e é isso que nós temos hoje no nosso dia a dia, né? A Scripps trouxe todo esse fluxo digital para o nosso dia a dia com o intuito de trazer o melhor da odontologia para os nossos pacientes. Estou dando um apêndice dessa parte cirúrgica, né? Que ele falou da tomografia. O escaneamento também tem que estar presente nisso daí, fazer o escaneamento. Sem o escaneamento não conseguimos fazer isso. E uma impressora também é a mesma forma. Sem a impressora não imprime esse guia cirúrgico, né? Que é mais preciso. Então, assim, a tomografia junto com o scanner, junto com uma impressora, junto com esse software, para esse planejamento digital, é que torna isso possível. Exatamente, né? Essa digitalização aí, ela requer alguns passos. E hoje, dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso consultório, nós temos todas essas ferramentas. Então, nós não temos a tomada de imagem que nós solicitamos para uma empresa parceira, que é realizar a tomografia. Mas a partir daí, o escaneamento, como que chama? A impressão da guia. Tudo isso nós temos lá. Software, né? O planejamento, sento eu junto com o Dr. Gabriel, sentamos na frente do computador, simulamos os melhores posicionamentos, geramos essa guia, tudo internamente. Então, é o que a gente falou, né? A Scripps Odontologia hoje realmente colocou os dois pés ali no digital e sempre pensando nessa exclusividade, que é o que tem de melhor para os nossos pacientes. Porque hoje lá também, né, a gente tem que pensar que o Dr. Carlos é a parte de cirurgia. O Dr. Gabriel é a parte mais que faz a parte da prótese, do dente, da estética. Quando a gente pega um planejamento desse cirúrgico, o que é o melhor posicionamento? Não é o melhor lugar dentro do osso que vai ficar mais bem acomodado. A gente tem que pensar que depois de cima desse implante vai sair uma prótese, vai sair um dente. Então, além do melhor lugar no osso sem o corte, né, com o mínimo corte possível, esse implante tem que estar na melhor posição possível para que esse dente fique o mais perfeito, belo, estético possível na boca do paciente e funcional também. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, esse planejamento que se faz entre eu, o Dr. Carlos e essas imagens é essencial para que aquela qualidade, aquela precisão seja eficiente. Vamos pensar, né? Hoje em dia é um laboratório que faz a parte... Quando a gente pensa em cerâmica, né? A gente pensa em laboratório, o laboratório faz. Normalmente o laboratório tem um seu artesão, nada mais é do que um artesão que faz a parte da prótese.
Cada pessoa é diferente, ok, mas aquele artesão, ele tem uma mão, ele vai pender sempre para um lado, para uma anatomia, o que ele acha bonito, na verdade, né? Quando a gente pega a parte do software e transforma isso de acordo com o rosto do paciente, da forma do paciente, então imagina milhares de simulações que a gente pode fazer. Aí sim vai entrar a parte do artesão, ele vai imitar aquela simulação que a gente fez da melhor forma possível para o paciente, e aí sim o artesão entra como desenvolver isso daí. Hoje pode ser feito por um artesão mesmo, um protético que a gente chama, né? Ou mesmo esse próprio protético, ele também tem máquinas digitais que fazem realmente a fresagem dessa peça, por exemplo, a fresagem dessa cerâmica exatamente idêntica do jeito que a gente planejou, né? Então tem toda essa... Também por isso que esse fluxo digital é a precisão. Conforme a gente planeja, não adianta planejar nada, alguma coisa que a gente não vai conseguir jogar isso para frente ou executar isso. É o planejamento se tornar real na execução, o mais fidedigno possível. Então isso o digital nos ajuda muito para isso. Então vamos pensar agora, juntamente com a estética, né? Tem pessoas que têm, por exemplo, sorriso gengival, que não é só o tamanho do dente que importa, ou a forma do dente, ou a cor do dente, ou se o dente está manchado ou não, né? Tem muitas pessoas que aparece muito a gengiva. Quando a gente chega na parte de gengivoplastia, que a gente fazia uma plastia gengival mesmo, entra novamente a parte digital. A gente consegue, juntamente com essas fotos, com esse scanner, com esse software, saber exatamente com precisão quanto cortar, ou quanto desenhar essa gengiva para que num resultado final composto com uma faceta ou com uma resina, que seja, de cerâmica ou não, ou resina, a gente consiga ter essa exatidão, essa precisão. Porque o paciente vai lá, vai fazer uma gengivoplastia, vai fazer um implante, vai fazer faceta, o quanto que ele vai gastar, né? Então ele não tem uma previsão de como vai ficar. Aí que vem essa simulação, aí que vem todo esse planejamento digital. A gente consegue planejar e mostrar isso para o paciente de forma mais simples possível para ele entender de tudo que pode ser feito. É igual, por exemplo, hoje um arquiteto te desenha sua casa 3D. Você vê sua casa já pronta, você antes está pronta. E na hora que você vai ver aquela sua casa pronta, está exatamente daquela mesma forma. Então, na odontologia é a mesma coisa. A gente faz todo esse planejamento, essa construção, essa engenharia, essa arquitetura antes, para que quando for finalizar e executar, seja o mais fidedigno possível. Bom, o que cabe ao Dr. Carlos dentro da script odontologia são as cirurgias. Seja ela para instalação de implante dentário, seja ela para fazer devolução de tecido perdido, seja ele ósseo, seja gengival, o terceiro molar incluso, que são os famosos sisos. Então essas etapas cirúrgicas são a parte que me cabe dentro da script. Eu sou apaixonado por cirurgia, então o meu dia a dia é dedicado a realizar as cirurgias. Depois tem todo um outro acompanhamento. Se eu faço um implante dentário, é um processo cirúrgico. Depois nós temos que ter a reabilitação. E aí já não é da minha alçada. Aí nós partimos aí com as reabilitações com o Dr. Gabriel. Então, cirurgia, seja de terceiro molar, seja de implante dentário, seja de plastia gengival, que também já foi comentado aqui pelo Dr. Gabriel, são as etapas que competem à minha execução. A parte minha dentro do consultório, na Scripps Odontologia, é mais a parte reabilitadora, a parte da reabilitação oral, que é uma área um pouco mais complexa, mas é o nosso dia a dia lá dentro da Scripps, que imagina, o Dr. Carlos acabou de fazer um implante dentário, ou acabou de fazer uma cirurgia de enxertia, ou acabou de fazer uma cirurgia gengival, e o paciente agora precisa está apto para fazer toda a parte estética que seja com faceta, com leite de contato, que seja com coroas em cerâmicas mesmo, ou que seja fazer toda a parte funcional, o paciente perdeu vários dentes, precisa recompor isso com próteses, né? Ou precisa fazer algum tipo de tratamento que vai devolver a mastigação desse paciente. Ou até a parte de saúde mesmo, né? A parte, paciente cheio de tratamento, cheio de problemas gengivais, ausente de dentes, cheio de cárie. Então, assim, é uma execução que a gente pega o paciente que sofreu um bom tempo com a sua arcada dentária, né? Entre várias especialidades, e a gente acaba, vamos falar a palavra então, reformando, né, a boca desse paciente. Né? Vamos talvez pegar um exemplo de talvez que seja mais simples de entender para um paciente, que é
a gente reformar uma casa, né? Quando a gente pega uma casa toda caída, a gente não vai só pintar aquela casa que vai estar pronta, né? A gente vai pegar, fazer toda a parte de fundação dela, a parte elétrica, a parte de arquitetônica, a parte estrutural, a parte hidráulica, para que aquela casa esteja apta novamente a aguentar o tranco, falando assim. Então, a parte da reabilitação oral nada mais é do que isso. A gente reformular através de um planejamento digital, juntamente com a especialidade do Carlos, que é a cirurgia previamente, e a gente reestruturar toda essa falha que o paciente perdeu ao longo dos anos. Porque nós temos vários diferenciais. A nossa maneira de proporcionar essa exclusividade para os nossos pacientes é o nosso grande diferencial. Hoje, eu faço as minhas cirurgias trazendo o conforto da sedação para os meus pacientes. Todos os procedimentos cirúrgicos que eu realizo são através da sedação. Mas o que é a sedação? É trazer o conforto, é trazer bem-estar, é trazer segurança para o procedimento. Isso a gente não abre mão, isso a gente consegue trazer para o nosso dia a dia. Somado-se a isso, são 14 anos de vivência, de prática cirúrgica. Então a gente vai montando um combo de benefícios para o nosso paciente. A gente traz o fluxo digital, que são as cirurgias minimamente invasivas, a gente traz a sedação, que é trazer bem-estar para o paciente, nós trazemos toda a experiência. Então realmente são características que tornam a Scripps Odontologia um consultório de vanguarda, um consultório de alta performance, sempre com o intuito de proporcionar o melhor para os nossos pacientes. Na verdade, um dos principais diferenciais também da nossa odontologia, sem ser a parte de fluxo digital, né, conforme de outras coisas, é saber que o paciente pode ter a certeza absoluta que nós trabalhamos com os melhores materiais do mercado do mundo. O que lançou de melhor material do mundo, estudado, comprovado, nós temos lá dentro. Seja na estética, seja na própria anestesia, que seja na máquina fotográfica, que seja no implante, ou que seja em qualquer... Tudo que o paciente souber, estudar, ver na internet que tem de melhor na odontologia em relação ao material, com certeza, pode ter certeza absoluta que nós temos esse material dentro, porque nós estamos sempre à frente, estamos sempre batalhando, procurando saber o que tem de melhor nisso aí, né? Às vezes até acontece de lança um material super novo, às vezes a gente fica até um pouquinho meio assim de buscar ele ou comprar ele até que ele seja unânime, né? Porque uma coisa é ser novidade, outra coisa é ser novidade realmente eficiente ou unânime, né? Então são essas questões também que a gente pondera muito no nosso consultório, trazer a melhor qualidade possível para o paciente, não só em tecnologia, não só em atendimento, não só no fluxo que a gente tenha, mas também a odontologia é de quê? De materiais. Que seja os materiais, que seja tanto a resina, tanto a prótese, tanto a cerâmica, tanto o implante, tanto o osso que é usado na enxertia. Então a parte de materiais é extremamente importantíssima, porque é aí que está também um grande diferencial entre qualquer, não é qualquer, entre os concorrentes ou entre os colegas nossos, né? É a qualidade do material que é a ser usado, né? Como qualquer, você pode ter um celular simples, que é um celular, mas você pode ter o iPhone, que é o melhor celular. Né? Um faz quase as mesmas coisas que o outro, mas esse outro iPhone, que é esse iPhone que seja, ele faz muito melhor o que o outro faz de uma forma muito mais durável. Então tudo depende também da qualidade dos materiais. Porque é uma pergunta que eu sempre chego lá, né? Recebo. O paciente vai lá, sempre está na dúvida entre qual procedimento estético fazer. Ah, mas é a resina, mas é a cerâmica, mas é a resina, mas é a cerâmica, qual? Né? O paciente vai muito lá procurando a resina como se fosse um material de baixa qualidade, mais barato, porque ele sempre pensa na cabeça que a resina é mais barata. Mas tem tanta tecnologia envolvida na resina hoje, que existe resinas que custam R$20 e existe resina que custa R$600. Então também a própria resina tem muita diferença na sua qualidade. Tudo depende de qual que você vai buscar, né? Então a qualidade do material também é importantíssimo na questão da execução, no nosso caso, no consultório. Não só a habilidade técnica, não só a execução, mas também a escolha do material. Isso aí a gente não abre mão, né? Todos esses princípios aí, o que nós utilizamos, como o Dr. Gabriel muito bem disse, é o que tem de mais atual no mercado, em relação às resinas, em relação aos implantes, em relação ao tecido ósseo que é usado para enxertia. Qual é o melhor tecido ósseo hoje para enxertos no mundo? É o que nós utilizamos no nosso consultório. Quais são os melhores implantes que nós temos hoje à disposição dos nossos pacientes no mundo? É o que nós utilizamos no nosso consultório. Somente dessa maneira, utilizando, né, os melhores biomateriais, os melhores materiais que existem, nós conseguimos
oferecer e garantir os melhores resultados. Realmente, não adianta nada você falar que, poxa, eu faço cirurgia faz 14 anos, mas você usa um material de segunda ou você deixa de trazer o que tem de mais atual, o que tem de melhor para o seu dia a dia, os resultados, eles não serão obtidos. Os resultados simplesmente serão diferentes. Então a gente garante toda essa experiência, todos esses benefícios, todo esse bem-estar através da sedação, mas realmente trazendo os melhores materiais para o nosso dia a dia. E assim a gente garante os resultados, que é o que o paciente vem buscar. O que o paciente vem buscar? Ele não vem buscar, ele vem buscar sonho, vem buscar sorriso, vem buscar autoestima. E como é que nós conseguimos atingir esses resultados? Através de uma série de fatores e, com certeza, os materiais, os melhores que nós utilizamos no nosso dia a dia, fazem parte desse poder da reabilitação. Tornando tudo isso, né, da conversa dos diferenciais, vou pensar, falamos um pouco da tecnologia, do que é o digital, né? Falamos um pouco também da escolha dos materiais, que é importantíssimo sobre isso daí, né? Nada adianta também se a gente pegar os melhores materiais, a melhor tecnologia e não saber executar isso daí, né? Que é a parte do domínio da técnica, do estudo do dia a dia, da aprendizagem daquela técnica, da aprendizagem daquele equipamento. Se a gente não tem a ampla domínio sobre aquilo que está fazendo, não adianta nada a tecnologia, não adianta nada o equipamento, não adianta nada o melhor material. Se não tiver também uma boa cabeça pensante atrás, pensante e executante, né? Que nós pensamos e executamos, nós dentistas, né? Junto com os materiais e a tecnologia, aí sim, aí se torna talvez algo realmente diferencial, exclusivo. Agora, se nós não estamos dia a dia ali aprendendo, acompanhando as tendências, sabendo o que cada material, cada resultado traz melhor para o paciente, nada disso é possível, né? Eu acho que é o mais importante também, além de ter munido tudo isso por trás da gente, é o nosso conhecimento e estudo e detalhe, capricho de fazer dia após dia cada vez melhor. A gente se pergunta lá nas nossas conversas durante um café e outro, né, durante um atendimento e outro, mas por que a gente vai investir nesse scanner? Por que vai investir no último equipamento para sedação? É exatamente isso, para trazer o melhor para o nosso paciente. Não adianta realmente você fazer um investimento de, sei lá, qual que é o montante de dinheiro ali. Se aquilo ali não trouxer benefício para o paciente, não adianta nada. Então, nosso objetivo é sempre isso, agregar, trazer o que tem de melhor, mas com o objetivo final, que é o paciente ser bem atendido, ter melhor reabilitação, o melhor implante instalado, a melhor coroa protética realizada. Então, investir em tecnologia, investir em material é fundamental para garantir os resultados. Mas sem essa bagagem, sem esse conhecimento, sem esse domínio de técnica, realmente é um investimento sem função. Porque também nada adianta também se a gente não tem, que a coisa na odontologia tem que ser algo, acho que não pode faltar, que é o esmero, é o detalhe, é o perfeccionismo, é a dedicação, né? Vamos pensar assim, ó. Isso acontece inúmeras vezes no meu consultório. Eu estou lá fazendo uma reabilitação, eu estou fazendo um acabamento no meu paciente, estou finalizando o tratamento. Para o paciente tá bom. Na verdade, ele está satisfeito ali, eu vou lá e volto um pouquinho, faço um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, o paciente está sempre achando que eu estou estou exagerando em perfeccionismo. Mas aqui eu sei que se eu parar naquele momento que o paciente está bom, ele daqui a pouquinho vai voltar com algum problema. Enquanto não der aquele final, aquele detalhe final, aquele perfeccionismo final, eu sei que dali para frente eu vou estar mais tranquilo, porque aquele detalhe que eu fiz é o que vai dar a grande diferença na qualidade ou na longevidade do tratamento. Porque também não adianta nada eu deixar tudo belo, bonito, o Dr. Carlos deixar tudo certo, mas não ser longevo. Na verdade, você vai comprar um carro de 100 mil reais e vai quebrar semana que vem. Eu acho que não é bem assim que a gente tem que pensar, né? A gente tem que fazer também um tratamento de boa qualidade, e a qualidade nada mais é também de que isso seja duradouro, né? Para ser duradouro, precisa ter todos esses detalhezinhos principais aí na hora da execução também. A parte estética, na verdade, também, ela está muito relacionada à reabilitação oral, mas vamos tirar um pouquinho ela de dentro para ficar mais simples de pensar. Hoje, o digital também nos torna tudo muito estético, né? Todo mundo digital ali na internet, no Instagram, no celular, todo mundo quer se aparentar cada vez melhor. Já vem da estética isso daí. Pessoa com uma roupa
bonita, de marca, um cabelo bem penteado, bem pintado, uma maquiagem bem feita, acessório, que seja brinco, que seja colar, que seja anéis, tudo buscando a estética. E talvez a estética mais importante ali, que é a nossa boa primeira impressão, é o nosso sorriso. E tendo um sorriso estético bem apresentado, talvez seja o nosso melhor acessório que a gente tem que dar valor, né? E buscando isso, que eu busco a perfeição de uma estética melhor para o meu paciente, eu trago o digital para isso, para que do sorriso do paciente eu consiga deixar a melhor forma possível, mais esteticamente possível, equilibrado para o rosto do paciente. Seja com faceta, seja com aparelho ortodôntico, seja com clareamento, como vai ser feito aquela estética, aí está em minhas mãos, né? Eu que vou decidir junto com o paciente com a melhor forma possível. É lógico que hoje uma faceta, uma lente de contato em cerâmica e resina, ela ajuda muito a gente a fazer isso daí, né? Que ainda está muito em moda e é uma técnica realmente unânime que transforma a vida da pessoa. Mas a gente tem que saber que a estética é importante? Com certeza, mas tem um apêndice que a estética nada adianta se não está saudável e funcional aquilo, né? Então, a estética realmente é importante e é onde passa no meu consultório, é comigo, o Dr. Gabriel, que está sempre perfeccionista nessa área de olhar o que é o melhor sorriso para cada paciente na transformação do sorriso dele. Tem que ter, cara. Se você for ver quantos por cento da população simplesmente não vai no dentista porque tem medo, e a grande objeção é o medo, pô, cabe a nós quebrar isso daí, né? Cabe a mim. É o conforto, na verdade, né? Isso pro paciente. Porque não podemos ser estético, sabe? Só técnico, né, cara? Não, técnico, mas a gente sabe, a gente tá por cima ali, né? Vendo o paciente deitar. Agora, deita lá, cara. Nós deitamos lá também para saber como que é a situação, né? Exato. Não é fácil. Então a gente tenta trazer de tudo, o mais confortável possível, o mais exclusivo possível para o paciente, para justamente se tornar aquela experiência mais agradável, né? Menos, nem traumático, mas... Então, assim, os jovens não têm esse trauma porque, graças a Deus, eles pegaram uma odontologia mais moderna, né? Uma odontologia menos traumática. Então, assim, para eles é até mais fácil, talvez, essa parte de deitarem na cadeira. Agora, para um paciente acima de 35, 40 anos já ali, tem impregnado já informação é um pouquinho mais chato. Então, essa questão de a gente sempre pensar no paciente do maior conforto possível para o paciente também é um diferencial para que ele saiba que nós não estamos só preocupados em tratar a boca dele pronto, a gente está preocupado com ele mesmo. É o conjunto, né? Quando você foi lá, não sei se você teve esse olhar clínico de ver a recepção, como é que tá, a disposição do sofá, a cadeira de massagem. Não é à toa aquilo ali. Então, cuidado com esse bem-estar, com trazer essas experiências melhores para os pacientes, começou lá. Né? Um cafezinho logo na entrada ali. A gente quer que o paciente esteja à vontade, confortável, traga para ele esse ar aí de serenidade muito antes de sentar na cadeira. Embora a cadeira do Gabriel, aí outro investimento, não foi uma cadeira qualquer, cadeira odontológica mesmo, estou falando. A cadeira odontológica dele já é diferente. É uma cadeira mais maior, mais macia. Para quê? Não é para ele olhar e ver, nossa, cadeira bonita. É para o paciente que vai sentar ali. Então os cuidados realmente eles são voltados para o bem-estar do paciente. Porque a gente pensa ali desde o primeiro contato do paciente até o último contato dele que ele tem com a gente, né? Desde o primeiro contato, nossa recepcionista é muito bem treinada para tratar da melhor forma possível e tem um padrão, uma receita, não é uma receita, mas é um fluxo de trabalho e atendimento desde o paciente até antes de chegar no consultório e até ele sair do consultório, né? A gente pensa isso dia após dia para saber o melhor jeito para ser mais agradável para o paciente. Então, o paciente vai marcar uma consulta, ele já vai na consulta com os exames iniciais já feitos. Ele vai passar numa clínica radiológica, que é digital, ele faz todos os exames pré, né, fotos, exames radiográficos lá pré-digitais. Quando ele chega na primeira consulta, eu já tenho todo, além do o exame clínico, o meu bate-papo, meu planejamento ali no consultório, ele já chega com eu já tenho essas informações na primeira consulta. Então, já se torna mais rápido e ágil para o paciente. Não precisa um retorno para ele saber o que vai ser feito, ou um planejamento totalmente fora do comum para ele já ter uma noção do que é feito, que nada mais é do que uma perda de tempo, né? Então a gente consegue ganhar tempo também em relação a isso. O paciente sempre lá é tratado de forma individual para que
cada vez que ele chegar lá, a gente já ter todo um planejamento próprio para cada pessoa, para que isso se torne cada vez mais assertivo ali, né? Para que se torne mais... mais... mais exclusivo mais mesmo, exclusivo né? mesmo a palavra. A gente fica falando muito da parte exclusiva, mas é que ela combina muito bem com o que a gente pensa do nosso paciente, né? Torna VIP mesmo, né? O nosso paciente para nós é um paciente VIP. Igual quando você vai num restaurante diferenciado, o cara te serve, um sommelier de vinho, ele vem, bate um papo com você, você se torna... Você se sente importante, né? Você tá no meio de lá 200 pessoas no restaurante e um cara vai lá e te puxa um papo, ou seja, o dono da loja, o restaurante ou o mestre cozinheiro vem bater um papo com você, você se torna diferente. Então é essa sensação de você se tornar diferente que dá essa boa impressão, um bom sentimento. E é o que a gente tenta passar para o nosso paciente, é passar para ele que cada pessoa que entra lá, ela vai tentar a gente vai fazer de tudo para que ela se sinta exclusiva. A mais B mais C, não importa o paciente que seja, ele vai sempre ter esse mesmo tratamento. Não importa quem seja, a idade que seja, ele vai sempre seguir essas regrinhas de ouro aí para que ele saia lá sempre surpreso. Na verdade, é sempre achar, a gente tem que passar cada vez mais para o paciente mais surpreso ainda. Ele vai esperar uma coisa, a gente dá mais. Ele espera uma outra coisa, a gente vai lá e dá mais. Por isso que a gente está sempre inovando, sempre cuidando sobre isso, para que cada vez mais ele tenha uma melhor experiência possível, né? Você promete uma coisa, só que você vai lá e dá um pouco mais do que o normal. Isso ele vê que é diferente. Então, esse é nosso cuidado também. Não, traz as surpresas ali. No meu dia a dia de cirurgia ali, fiz a cirurgia, o paciente vai num pós-operatório lá fazer remoção de sutura e ele passa esse feedback para mim, né? Poxa, foi bacana, foi muito mais rápido do que eu já fiz em outros lugares, não tive dor. E aí ainda soma-se a isso o cuidado que eu faço questão de ter com os pacientes. Oferecer para ele um kit pós-operatório com gelo, com alimentação, que ele pode já sair dali de acordo com cada procedimento cirúrgico. E eles falam isso para mim, pô, que bacana, é exatamente isso daí que você falou. A gente consegue às vezes surpreender, trazer mais para ele do que ele esperava receber. Para ele ser bem atendido e receber uma cirurgia rápida, bem executada, sem dor, sem trauma, já foi legal demais. Aí quando você traz esses outros mimos aí é o plus. E é isso aí a gente consegue trazer constantemente para os nossos pacientes no nosso dia a dia. Que para nós é o básico, né? Isso para nós Mas é carinho também, né, meu? É incabível pensar que isso não é o normal, né? Essa é a questão. Isso é o normal. Mais pessoas têm que ter conhecimento da nossa forma de trabalhar. Como você comentou, né? A odontologia, no passado recente aí, ela era muito boca a boca, né? E ela não deixou de ter esse fator importante do boca a boca. Mas o mundo digital, ele pode tornar isso aí, qual que é a palavra aqui? Exponencial, né? Um paciente dá um depoimento do que ele vivenciou na nossa cadeira, qual foi a experiência de atendimento que ele teve no nosso consultório, isso aí se torna, dentro da rede social, uma propaganda bastante assertiva. Então, o intuito de vir, colocar os nossos depoimentos, colocar o nosso rosto aqui à frente, né, trazer uma equipe para fazer isso tudo funcionar, é que realmente mais pessoas saibam como é que o nosso paciente é tratado de maneira exclusiva. Porque assim, né? For pensar milhões de pessoas. Falamos aqui sobre reabilitação, falamos sobre cirurgia, implante, faceta. Isso aí tem milhões de pessoas fazendo, como qualquer uma parte do marketing tem milhões. O mais importante não é o que a gente está fazendo, é da forma que a gente está fazendo, é o como que a gente está fazendo aquilo ali e o porquê que a gente está fazendo daquela forma. Né? Meu vizinho faz uma faceta lá e eu também faço, mas a forma do que eu executo, do que eu penso, de como eu faço, de como eu trato aquele paciente, que é o diferente. Como que eu faço aquilo lá? Como que vai ser feito, executado aquilo lá? A odontologia, ela teve uma mudança drástica, acho que nos últimos 15 anos, né? Assim, então a gente pega 2 pontos da odontologia muito grandes. E muitas pessoas têm muita desinformação da odontologia, né? Nem faz ideia o que seja. Quando eu vou atender um paciente lá na minha mesa, lá, antes mesmo de conversar, o paciente não faz ideia do que eu estou falando. Então eu tenho toda a paciência de conversar isso dentro do meu consultório. O paciente sai lá, você pode ter certeza que ele vai sair totalmente bem explicado, esclarecido de tudo que está acontecendo ali. Eu acho que o esclarecimento é a palavra. Então, a gente tornar isso no meio digital, na parte do digital, né, na internet e tudo mais, esse esclarecimento para o paciente, ele já tem uma noção de tudo que está acontecendo com ele
previamente a uma consulta, isso ajuda bastante. Essa divulgação desse conhecimento e desse esclarecimento para o próprio paciente.